Michael Jackson está morto. O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. E o mundo inteiro volta as atenções para um hospital de Los Angeles. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. O hospital e a família não confirmam oficialmente. Morre nos Estados Unidos a atriz Farrah Fawcett, da série de TV As Panteras. Brasília. Na crise do Senado, cresce a pressão para o afastamento do presidente da casa. E na Copa das Confederações, a seleção brasileira passa pela África do Sul num jogo difícil. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O cantor Michael Jackson foi hospitalizado hoje em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, por volta das 4 da tarde, hora de Brasília. Vamos agora ao Nova York, ao vivo, com a correspondente Juliana Morrone. Boa noite, Juliana. Boa noite, Bonner. Segundo as primeiras informações, Michael Jackson teve uma parada cardíaca em casa. No começo da noite, o jornal Los Angeles Times e a TV americana NBC anunciaram que ele está morto. O jornal New York Times diz que uma autoridade de Los Angeles teria confirmado a morte, que teria sido a 1h07 da tarde. Outros jornais e redes de TV não confirmaram a notícia por fontes próprias e atribuem a informação a esses veículos. O hospital não se manifestou oficialmente. Quando foi levado para o centro médico da Universidade da Califórnia, Michael Jackson já não respirava. Aos 50 anos, o cantor preparava seu retorno aos palcos numa série de 50 shows em Londres. Todos os ingressos estavam esgotados. Com 3 filhos, Michael Jackson teve a carreira marcada por muito sucesso e a vida cheia de polêmicas. Em 2005, Michael Jackson se livrou da acusação de abuso sexual contra uma criança. Centenas de fãs estão nesse momento em frente ao hospital esperando notícias sobre o estado de saúde do astro. Ainda nessa edição você vai ter todas as informações sobre o estado de saúde do cantor. Fátima. Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. O diretor do IML foi bem cauteloso. Ele fez questão de dizer que só poderia confirmar a morte e que agora os peritos, médicos vão fazer uma avaliação criteriosa para determinar exatamente a causa da morte, o horário. Vão fazer, inclusive, um exame toxicológico no sangue de Michael Jackson. Então, nós temos que esperar mais informações sobre o que aconteceu e que levou à morte de Michael Jackson. No hospital em Los Angeles, há uma aglomeração de pessoas, são fãs que se concentram em frente ao hospital aguardando notícias, aguardando mais informações sobre a morte do cantor. Bonner. Obrigado, Juliana. Lembrando que Juliana Morrone, os nossos repórteres de Nova York, voltarão ainda nessa edição com todas as informações sobre a morte desse superastro da música pop. Pelo horário de Brasília agora são 9h01. Nós vamos voltar ao vivo a Nova York com as notícias sobre a morte do astro Michael Jackson. Juliana Morrone. Bom, as informações estão chegando a cada instante. Nós vamos mostrar agora a imagem da ambulância saindo da casa de Michael Jackson, levando o cantor para o hospital de Los Angeles. Michael Jackson era muito querido não só pelos fãs, mas também pelos colegas do showbiz. E as repercussões já começam a chegar. O compositor Quincy Jones, por exemplo, disse que perdeu o irmão e parte da alma dele. A irmã de Michael Jackson, Latoya, e a irmã Catarina, assim que souberam das primeiras notícias, correram para o hospital. O reverendo Al Sharpton, que é um líder da comunidade negra aqui nos Estados Unidos, pediu para que todos rezem pelo cantor. Você vai ver agora todas as informações sobre a morte do cantor Michael Jackson, uma reportagem de Rodrigo Bocardi. Era hora do almoço na Califórnia, fim da tarde no Brasil, quando os paramédicos foram chamados. E eles encontraram Michael Jackson em casa, inconsciente, sem respirar, sem batimentos cardíacos. O cantor foi levado imediatamente para o hospital da Universidade de Los Angeles, um dos maiores da costa oeste americana. 15 minutos depois, quase 1 da tarde, 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, a ambulância chegou ao pronto-socorro. O primeiro diagnóstico foi parada cardíaca. Michael Jackson estava ensaiando para uma turnê de 50 shows na Inglaterra. Todos os ingressos foram vendidos e as apresentações iriam até 2010. A primeira seria no dia 8 de julho, já no próximo mês. Mas o show foi adiado pelo próprio cantor para o dia 12. A mudança da data levantou a suspeita sobre as condições físicas de Michael Jackson. Ele estaria aos 50 anos, pronto para encarar uma temporada tão intensa de trabalho?
Poucos minutos depois de chegar ao hospital, veio a informação. O astropop estava em coma e as tentativas de reanimá-lo foram em vão. Sem qualquer anúncio oficial, a informação sobre a morte de Michael Jackson começou a circular. E os fãs, em pouco tempo, lotaram a porta do centro médico da Universidade de Los Angeles. Aqui em Nova York, quem estava no trânsito ligado nas notícias, lamentou. Um grande cantor, um homem de verdade. Estou muito triste. It's very sad. A confusão em torno do estado de saúde de Michael Jackson, com informações desencontradas sobre a internação e morte, foi o último episódio de uma carreira atribulada. Michael Jackson foi do céu ao inferno, arrebatou milhões de fãs, trouxe para a cena um novo jeito de dançar e de cantar. Mas também sofreu acusações de abuso sexual e perdeu parte da fortuna. Michael Jackson nasceu em agosto de 1950 no estado de Indiana. Começou a cantar aos 5 anos e virou o centro da banda Jackson 5. Ao lado dos irmãos, emplacou vários sucessos. Deixou o grupo na década de 80 para brilhar sozinho. Fez mais do que isso, estourou no mundo da música com o álbum Thriller, o mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro. Uma legião de fãs em todo o mundo dançava ao som de Beat It e Billie Jean. Criou uma nova maneira de dançar e também inovou nos videoclipes. Mais do que cantar, contava histórias. Teve 5 álbuns entre os mais vendidos, colecionou 25 Grammys, o Oscar da música, ganhou milhões de dólares, encantou os brasileiros ao gravar um clipe no Pelourinho, em Salvador, e na favela Dona Marta, zona sul do Rio. Enquanto brilhava, o mundo acompanhou a transformação de sua aparência. A pele foi ficando cada vez mais clara, supostamente consequência de vitiligo. Mudou o cabelo, passou por várias cirurgias plásticas, ficou irreconhecível. A vida pessoal também era alvo de intensa especulação. Casou, teve 3 filhos, provocou críticas dos fãs e da imprensa por tratar as crianças de uma maneira estranha. Uma vez, deixou o filho pendurado do lado de fora da janela. Seus problemas com crianças não pararam por aí. Em 93, foi acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, mas conseguiu um acordo. 12 anos mais tarde, foi acusado em um novo caso. Desta vez, foi julgado e absolvido. Começaram também os problemas financeiros. Com uma vida de luxo e envolvido em escândalos na justiça, Michael Jackson foi obrigado a vender o lendário rancho Neverland, a terra do nunca, assim como parte dos direitos autorais das músicas dos Beatles. Ficou afastado dos palcos cerca de 10 anos, mas manteve a legião de fãs e o carisma das lendas do rock. Outras informações sobre a morte de Michael Jackson, que completaria 51 anos agora, dia 29 de agosto. Você vai ter no Jornal Nacional, logo depois de Força Tarefa. No Jornal da Globo, né? Perdão, no Jornal da Globo, depois de Força Tarefa. O Jornal Nacional termina aqui, uma boa noite. Depois de Força Tarefa. No Jornal da Globo, né? Perdão, no Jornal da Globo, depois de Força Tarefa. O Jornal Nacional termina aqui, uma boa noite para você. Estamos todos abalados com a notícia de última hora. Uma boa noite e até amanhã.